A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos na série Batalha Espiritual. Hoje é o capítulo 3, Prepare-se para a Guerra. Você sente que está no meio de uma batalha invisível? A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais. Hoje você descobrirá como vencer essa batalha, armando-se com fé e coragem. Este é o capítulo 3 da nossa série Batalha Espiritual. Se você não assistiu às partes anteriores, elas estão na descrição. E lembre-se, ao final deste vídeo há uma oração poderosa especialmente para você. Deixe seu pedido de oração nos comentários para juntos vencermos essa guerra. A vida espiritual, ela é uma batalha constante. Todos os dias enfrentamos inimigos invisíveis que tentam roubar a nossa paz de qualquer jeito, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Neste terceiro capítulo de Batalha Espiritual, vamos explorar as armas que o próprio Deus nos deu para vencer e resistir a essas forças espirituais. Hoje, você vai aprender a se proteger e a lutar pela sua fé. Abra o seu coração, a sua mente, prepare-se para a revelação. A batalha espiritual, ela não é física. Ela acontece em um plano invisível, no mundo espiritual. As escrituras nos dizem que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. O que isso significa? Significa que muitas vezes os desafios e as tribulações que enfrentamos na vida têm uma origem espiritual. Saber disso é o primeiro passo para você vencer essa batalha. Se você já percebeu que existem situações que parecem ser mais do que simples problemas do cotidiano, então você está sentindo a batalha espiritual. Eu vou explicar para vocês o conceito de forças invisíveis de forma detalhada, mostrando exemplos bíblicos. O conceito de forças invisíveis no contexto espiritual refere-se a influências e poderes que não vemos com os olhos físicos, mas que têm um impacto real em nossas vidas, pensamentos, emoções. A Bíblia ensina que essas forças atuam tanto para o bem quanto para o mal, e que o mundo espiritual é uma realidade que se reflete no nosso mundo material. Em várias passagens, as Escrituras nos mostram que há uma guerra espiritual acontecendo, uma batalha entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e os poderes das trevas. Eu costumo dizer que é meio a meio. Meio físico e meio espiritual, entendeu? Eu acho que vai até mais além, eu acho que é 80% espiritual e 20% físico. É bem assim que funciona. Aqui estão alguns exemplos bíblicos que ilustram essas forças invisíveis. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é um dos mais claros sobre a existência de forças invisíveis que tentam influenciar... Ih, meu Deus! A minha bateria tá acabando, peraí. Perdão. Ai. Gente, que situação. Ai, onde eu tava? Ai. Me perdi. Sim. Esse versículo é um dos mais claros sobre a existência de forças invisíveis que tentam influenciar e até oprimir os seres humanos. Paulo nos alerta de que a batalha que enfrentamos ela não é física, mas espiritual, e que envolve hierarquias de forças do mal. Aqui ele nos incentiva a estar consciente dessas forças e nos proteger com a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18,
que inclui a fé e justiça e a palavra de Deus como uma forma de resistência contra esses poderes invisíveis. Vamos lá. A tentação de Jesus no deserto. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, após jejuar por 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo, que usou palavras, citações das escrituras e promessas materiais para tentar desviá-lo da sua missão. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as revelações que a gente recebe. A gente tem que pedir discernimento ao Senhor para saber se é o Senhor que está falando ou se é o inimigo que está usando a boca da pessoa para falar com vocês. Porque você pode estar sendo enganado. Por isso que você tem que pedir sabedoria ao Senhor e discernimento de espíritos. Este episódio mostra que o diabo, uma força espiritual do mal, tentou Jesus de maneiras sutis e diretas. O diabo ele é descrito não apenas como um ser que age fisicamente, mas como uma força que pode influenciar pensamentos, oferecer tentações e tentar manipular nossa visão da realidade. Abrindo um parêntese, o diabo ele não consegue ler seus pensamentos. Ele vê o seu semblante, ele vê o jeito que você fala, é assim que ele age. Ele supõe o que você está pensando, entendeu? Deus não. Deus ele já lê os seus pensamentos, ele já sabe o que se passa no seu coração. O diabo não tem esse poder. Ele pode, no máximo, soprar situações no teu ouvido para você fazer, entendeu? Vamos lá. Esse é um exemplo de como as forças invisíveis tentam manipular as nossas escolhas e desejos. Jesus resistiu com o poder de palavra, demonstrando que com fé e conhecimento espiritual podemos vencer essas influências. A história de Jó. Livro de Jó, capítulo 1 e 2. Satanás pede permissão a Deus para testar Jó, causando-lhe grande sofrimento e tentando quebrar sua fé. Mesmo assim, Jó permanece fiel. O relato de Jó é um dos maiores exemplos de luta espiritual. Aqui vemos Satanás como acusador, alguém que deseja testar e fazer os humanos caírem em desespero e dúvida. Jó, apesar de todas as aflições e das forças invisíveis atuando contra ele, permanece fiel a Deus. Essa história nos ensina que as forças invisíveis muitas vezes operam para destruir a nossa fé, mas que Deus permite essas provas apenas como um propósito e jamais nos desampara. Deus está conosco nas lutas, irmãos. Creia nisso. Ele não nos deixa só. Anjos e guerreiros espirituais. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. O profeta Eliseu e seu servo são cercados por um exército inimigo. Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo e ele vê o exército de anjos ao redor deles, prontos para protegê-los. Deixe um comentário abaixo, conte a sua experiência com a batalha espiritual e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Deus nos deu armas espirituais para lutar contra essas forças. A oração é a nossa arma mais poderosa, pois ela nos conecta diretamente com o Senhor dos Exércitos. Esse canal não é sobre religião, tá? Esse canal é sobre Deus. Aqui eu não falo sobre religião. Aqui eu falo sobre a palavra, eu oro. Tá bom, meus irmãos? Todos aqui são bem-vindos. O Todo-Poderoso, a palavra de Deus é como uma espada. E a fé é o nosso escudo contra as mentiras do inimigo. Neste momento, eu te convido a entrar nesse entendimento e a experimentar a força dessas armas espirituais em sua vida. Em Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 18, Paulo apresenta a armadura de Deus como uma maneira da pessoa se proteger e enfrentar as forças invisíveis do mal. Cada peça dessa armadura tem um propósito específico e é essencial para uma vida espiritual fortalecida e de vitória. Vamos explorar o significado de cada uma das principais armas espirituais: a oração, a fé e a palavra de Deus. E também aprender a desenvolver uma oração mais fortalecida e uma fé inabalável. Oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. O significado: a oração ela é a linha de comunicação direta entre nós e Deus.
Através da oração, buscamos a presença, a direção e a proteção de Deus. Paulo nos incentiva a orar em todas as ocasiões e com todo tipo de pedidos, intercedendo por outros e buscando a ajuda de Deus. Como usar a oração como arma espiritual? A oração, ela fortalece o nosso espírito e nos conecta ao poder de Deus, que é superior a qualquer força. Ao orarmos, declaramos nossa confiança no Senhor e reafirmamos nossa dependência dele. Além disso, ao orar por outras pessoas, entendemos a proteção e o amor de Deus ao nosso redor. Técnicas para uma oração fortalecida. A oração contínua e sincera. Fale com Deus como você fala com um amigo íntimo. É assim que é a oração. Expressando abertamente as suas necessidades e não esqueça de agradecer. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele deixou de fazer, pelas provações, pelas conquistas, porque isso agrada ao coração do Senhor. E lembrando, a chave da vitória é obedecer ao Senhor. Use as palavras de Deus na oração, ore versículos bíblicos, fortaleça a fé e lembrem das promessas de Deus. Cultive um tempo fixo de oração diária. Escolher horários específicos para orar, como ao acordar ou antes de dormir, ajuda a manter uma conexão diária com o Senhor. Adoração e agradecimento. Inicie as suas orações com louvor e agradecimento a Deus. A gratidão nos ajuda a lembrar quem Deus é e o que Ele já fez em nossas vidas. O escudo da fé. Efésios 6, versículo 16. Significado. A fé é a confiança em Deus e em suas promessas, mesmo que não vejamos o resultado imediato. Creia, confie e persista. Paulo descreve a fé como um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno, ou seja, as dúvidas, as mentiras, as tentações que tentam nos abalar. Como usar a fé como arma espiritual? A fé ela serve como uma barreira de proteção contra as tentações e enganos do maligno. Quando fortalecemos a nossa fé, ficamos menos vulneráveis a pressões e dificuldades da vida, pois confiamos que Deus está no controle de tudo. Como cultivar uma fé inabalável? Estudo da palavra. Ler e estudar a Bíblia aumenta a nossa compreensão de Deus e reforça a nossa fé. Declarações de fé. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Se abençoe, irmãos. Mesmo quando as circunstâncias forem desafiadoras, diz em voz alta: eu creio que Deus está comigo, eu creio que eu sou bem-aventurada, eu sei que tudo dá certo para mim, que as portas se abrem na minha vida, que tudo que eu faço eu prospero. Ajuda a fortalecer a sua convicção, a lembrar-se das vitórias passadas. Medite nas situações em que Deus já agiu na sua vida. Isso ajuda a recordar que Ele continua fiel e presente em tudo e em todo o tempo. Buscar a companhia das pessoas de fé. A convivência com pessoas que compartilham a fé pode nos encorajar, fortalecer e ajudar a construir uma fé sólida e inspiradora. A palavra de Deus, a espada do Espírito, em Efésios capítulo 6, versículo 17, o significado. A palavra de Deus é a única arma de ataque mencionada na armadura espiritual. Ela representa a Bíblia, que é a verdade de Deus revelada aos homens. É o livro atual. A Bíblia é descrita como uma espada, porque pode derrotar as mentiras e o engano do inimigo. Como usar a palavra de Deus como arma espiritual? Usar a palavra de Deus significa conhecer as Escrituras, meditá-las e aplicá-las em nossa vida. Quando enfrentamos tentações ou momentos de dúvida, podemos usar os ensinamentos bíblicos como resposta e defesa contra as mentiras. Técnicas para fortalecer o uso da palavra. Memorize versículos bíblicos. Memorizar escrituras ajuda a ter a palavra pronta quando for necessário e usá-la, especialmente em momentos de tentação ou dificuldade. Medite nas escrituras diariamente. Meditar e refletir nos ensinos bíblicos aprofunda a nossa compreensão e a nossa fé. Use a palavra para resistir ao inimigo.
Quando surgir um pensamento ou situação negativa, responda com um versículo bíblico que representa a verdade e a promessa de Deus. Tipo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha bandeira. Entendeu? Estude a vida de Jesus. Ao observar como Jesus usou a palavra de Deus, especialmente durante sua tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, podemos aprender como enfrentar desafios espirituais. Exemplo prático de combinar as armas espirituais. Ao enfrentar um momento de ansiedade ou medo, por exemplo, você pode orar, pedindo a Deus que renove a sua força e proteja de pensamentos negativos. Você pode usar a sua fé para confiar que Deus está no controle da situação, lembrando que Ele já ajudou no passado e continuará ajudando no presente e no futuro. Citar a palavra de Deus, como Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso ajuda a afastar o medo e a lembrá-lo de que Deus é o seu pastor e o seu protetor. Essas práticas ajudam a tornar as armas espirituais uma realidade prática na sua vida, fortalecendo o relacionamento com Deus e protegendo contra forças que tentam enfraquecer a nossa fé. Quando cultivamos a oração, a fé e o uso da palavra, vivemos com uma certeza mais profunda do amor e da proteção divina, avançando com confiança na caminhada cristã. Essa passagem é um exemplo poderoso de como o mundo espiritual ele é real e ativo ao nosso redor, mesmo que nem sempre percebemos. Deus responde à oração de Eliseu, revelando ao seu servo a presença de anjos guerreiros que estavam invisíveis a olho nu. Esta cena mostra que não estamos só e que Deus envia ajuda espiritual para nos proteger sim e luta por nós, o tempo todo. É um grande exemplo de como há forças invisíveis de proteção e ajuda que Deus designa para aqueles que têm fé. A armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo do 13 ao 18, Paulo descreve uma série de ferramentas espirituais que Deus nos oferece para resistirmos às forças invisíveis do mal. Não tem aquele versículo que diz: os anjos do Senhor acampam ao nosso redor? Comece a proclamar ele dentro de casa e em todos os momentos. Ele fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura ela é projetada para nos proteger contra as estratégias do inimigo e para fortalecer a nossa fé contra as tentações e ataques espirituais. Meus irmãos, não pense que o inimigo ele não é poderoso, que ele não sabe de nada, não. Não subestime o inimigo. Ele tem força, mas Deus tem o poder. Deus ele é o próprio poder. Exemplos bíblicos que deixam claro que as forças invisíveis atuam tanto para o bem quanto para o mal e que temos uma escolha. Podemos nos proteger e nos fortalecer com os recursos espirituais que Deus oferece. As Escrituras nos incentivam a ter discernimento e a buscar uma vida de oração e comunhão com Deus para resistir a essas influências negativas e contar com o apoio das forças invisíveis de Deus, como os anjos e o Espírito Santo. Agora que você entende a batalha e conhece suas armas, é hora de aprender a estratégia. Jesus nos ensinou que resistir o diabo faz com que ele fuja. Então, resista ao diabo que ele fugirá de vós. Mas como fazemos isso na prática? Primeiramente, alimente somente seu coração com palavra, ore sem cessar e mantenha-se em comunhão com Deus. Reconheça os sinais da batalha e proteja-se com o escudo da fé. A constância em oração e no estudo da palavra... Cadê? Me perdi. A constância, deixa eu ver aqui.
constância é um exercício para a alma. Quanto mais praticamos, mais nos fortalecemos para resistir ao medo e ao desânimo. Deus está conosco em cada passo, e a oração e a palavra são fontes constantes de renovação e coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e quer proteger. Juntos somos mais fortes nessa batalha. Agora, prepare seu coração para uma oração poderosa que trará proteção e renovação da sua fé. Junte-se a mim neste momento de entrega e confiança no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, eu me coloco diante de Ti, coloco os nossos irmãos diante do Senhor e peço ao Senhor que o Senhor venha fortalecer os nossos corações e a nossa mente. Protege-nos de toda influência negativa, de todo ataque espiritual e de toda energia que não vem do Senhor. Que os nossos corações se encham de fé, que as nossas mentes se encham de paz e que nossos passos sejam guiados pela Tua luz, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro e profetizo: em Ti somos mais que vencedores, que nada e nem ninguém possa nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe seu pedido de oração nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Não se esqueça de conferir os vídeos na descrição para acompanhar os próximos capítulos da série Batalha Espiritual e fortalecer a sua caminhada em Cristo. Vamos juntos vencer essa batalha. Que Deus abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.